Na fatologia, página 1, primeira e segunda linhas. Professora, existe algum período específico quando deve ser feita esta ponderação do casal perante a programação existencial recíproca? Logo no início da formação da dupla ou mais adiante? Uma vez só ou de tempos em tempos? Eu achei bem interessante essa pergunta, porque o casal, primeira coisa, para você construir uma dupla evolutiva, então, como eu mesma falei, é uma construção, né? Então, no primeiro momento, você identificou uma pessoa que quer ter um relacionamento mais a sério, né, mais profundo. Eu vejo que há necessidade de você verificar os valores dessa pessoa que você quer fazer aí com o seu parceiro, com a sua possível dupla. O que eu vejo que de mais assim, de menos assertivo que o casal faz nesse instante, imediatamente eles, em vez de se conhecerem, se aprofundarem, que é aquele noivado que a gente fala, né? Fazendo essa analogia, a pessoa ela já vai com muita sede ao bote, né? Então ela já quer, não, é a minha dupla, pouco se conhece tanto dela e do outro, e aí assim existe uma frustração ou uma expectativa muito grande. E muitas vezes acabam esse casal não dando certo por N motivos. Então é muito importante no início de um relacionamento, você curtir a outra pessoa, você se mostrar para ela de fato, seus pensamentos, as suas ideias, né, suas emoções, seus objetivos de vida, que aí entra a questão da programação existencial, em tudo feito isso em conjunto, com naturalidade, sem colocar assim, parâmetros, sem colocar medidas, né, nesse início. E pouco a pouco isso vai de fato se consolidando. Outro aspecto é quando esse relacionamento, quando os dois, né, parceiros admitem para si mesmos, né, que realmente eles querem levar a sério, é uma dupla evolutiva, querem construir isso de fato, isso ao longo do que eu vejo de experiência com a minha dupla, que mais ou menos assim uns 2, 3 anos, a gente faz essa reflexão, esse refinamento do que nós queremos chegar, ou o que nós queremos alcançar como dupla. E eu vejo que a maturidade do casal, eu vou colocar aqui uma hipótese, tá, pessoal, que eu vejo, a partir dos 5 anos de relacionamento direto, intensivo, é que começa a ganhar maturidade. Nos primeiros anos é muito difícil assim, uma harmonia direta. Eu estou falando em casos gerais. Pode haver exceções? Claro, todo convívio sempre tem exceções, né? Mas o que eu vejo assim, pela nossa falta... pela nossa ignorância quanto a nós mesmos, no sentido de autopesquisa, de saber de fato quem somos, a nossa intenção. Então isso demora para nós conquistarmos esse patamar. E quando você vai falar de uma dupla, são 2, né? Então você tem que se entender, está muito claro as suas metas para você mesmo e para o outro, assim no sentido de você também focar o outro e ver quem é aquela pessoa que está com você. Sem expectativa e sem idealismo, mas simplesmente quem é essa pessoa e como você pode melhorar ou ajudar essa convivência. Então eu vejo que demora um tempo de convívio para ambos se conhecerem. Então, um exemplo que eu dou para entender um pouco mais ou aprofundar isso nós demoramos quanto tempo para nos conhecermos? Vamos refletir, né? Então não é do dia para a noite, né? Então às vezes demora o quê? 20, 30 anos? Tem gente de 40 anos que fala assim, eu ainda não sei de fato quem sou. Imagine falando de uma dupla, né? Então é só para não ter pressa nessa construção mútua, porém a gente tem que ter conciliações, concessões, para que dê certo esse engajamento da convivialidade. Não sei se ficou claro. Outra pergunta aqui, a verbetógrafa, na codigologia, página 2 também. Você poderia esclarecer sobre o código duplista de cosmoética? Ele é feito a 2. Que técnicas podem ser utilizadas para escrever o CDC? E o CPC de ambos os duplistas é pré-requisito para desenvolver o CDC? Estou com um especialista do meu lado, né? Então, minha dupla é do CPC, né? Eu vou falar e você vai aprofundar. Fica à vontade. Pelo que o meu especialista duplista falou, né? Eu estou seguindo a risca. O que a gente fez? Cada um fez o individual, que é o CPC, Código Pessoal de Cosmoética.
Na minha visão, eu vejo que é necessário, você tem que construir primeiro o seu pessoal para você saber como que você é, as suas cláusulas, os seus princípios, né? Então, tudo começa no individual, né? Nessa autopesquisa individual. O que nós fizemos após essa construção individual? Eu solicitei para que minha dupla revisasse para mim. Como ele é especialista, né? Em casa não dá para dar, né, bobeira, né? Então, eu fui lá. E ele fez a mesma coisa. Então, ele construiu e eu revisei. E nessa troca, surgiu vários feedbacks positivos. Do que? Às vezes, a gente estava achando que era algo, um comportamento ou um pensamento que estava inadequado, e o outro pontuou contrapontos que aquilo não estava correto, ou que não era o melhor termo a ser usado, ou a melhor técnica a ser utilizada, e assim por diante. Então, a gente, entre nós, essa revisão crítica do CPC favoreceu uma maior assertividade. Após isso, cada um construindo o seu CPC e tendo as revisões, né, necessárias, né, sempre com autocrítica, independente dele falar, não, Lili, eu não acho isso correto. Eu tenho que ter a minha autocrítica, porque ninguém sabe melhor que eu a minha condição, né? Mesmo assim, perguntando essa revisão. Isso é muito sério. Após, a gente se reuniu e a gente não construiu um CBC. A gente não tem, assim, num papel ainda, né? Mas a gente troca ideias e elabora e está colocando em prática alguns pontos que a gente acha essencial para ter harmonia e manter a harmonia na dupla. Então, eu considero já assim, como se fosse um mini CDC, né? Está faltando ainda aprofundar e debater mais. Mas foi assim que a gente começou a construir. Você quer pontuar? Eu acho que o que a Lilian falou está bem exato, acho que é por aí mesmo. Só que eu gostaria assim, de complementar, que acho que é um ponto importante, tanto na questão do código duplista, como no próprio código pessoal, né? Que é que a finalidade principal do CPC é a superação dos trafares. E muitas vezes, dentro da condição da dupla, às vezes, a dupla ela é evolutiva. Então, se ela é evolutiva, o objetivo é fortalecer os trafores. Porém, ambos parceiros têm muitas vezes traços conscienciais que às vezes não são homeostáticos e acaba, às vezes, um colaborando na desqualificação do trafar do outro, piorando ainda mais. Então, dentro desse contexto, é importante o que a Lilian comentou há pouco, da sinceridade. Então, enquanto um não apontar no outro, não tiver esse desprendimento, e quando eu falo desprendimento é no sentido de ver a outra pessoa como a oportunidade de você estar iniciando, ou a oportunidade de você aprofundar ou dar os primeiros passos dentro da mega fraternidade. Então, o código pessoal e o código duplista, ele pode avançar por esse lado. Então, daí a necessidade da sinceridade, do despojamento, da autenticidade e da franqueza. Hoje, dentro do círculo mental somático, foi comentado isso, né? Foi. Então, acho que dentro de um código duplista, tem que ter a franqueza acima de tudo, tá? Porque senão, como é que você vai construir algo se tiver sempre a questão do fingimento, do escondimento, seja dos altos enganos ou dos héteros enganos, tá? Então, eu vejo que o caminho fundamental é esse. Agora, me veio uma ideia que é assim, muitas pessoas também erram dando feedback. Por quê? A maior parte dos erros é porque a pessoa não avaliou o momento certo e a situação correta. Então, para tudo existe técnica na vida. Então, não é a qualquer momento que você vai ficar dando feedback para o parceiro. Então, você tem que ter, principalmente quando está no início desse processo de franqueza. Então, há necessidade de ter um local harmônico, onde os dois se sintam bem. Aquele que está mais lúcido para esse feedback, escolher o momento certo. Então, eu estou numa casa, esse ambiente é acolhedor para a minha dupla, se ele fosse falar, né? Se eu fosse falar isso. Então, pensar também em todas esses quesitos, né? Que é uma maneira de acolher a pessoa, que é o duplista. E o momento de falar é você ver aquela situação onde a pessoa, o seu parceiro, ele está mais tranquilo. O que eu vejo em clínica, fazendo um contraponto, que casais da sociedade convencional, o que acontece? Às vezes a pessoa está tão frustrada, ela nunca falou, aí de repente ela quer falar toda aquela dor, sofrimento, frustração que ela teve durante anos, num dia só.
E às vezes a situação é errada. Então, às vezes é assim, o marido está lá, recebeu um troféu de uma empresa, ele está super bem, aí aquele momento com aquela energia grandiosa, ela falou, é o momento, né? Vai lá e desaba, 20 anos se foi, né? O cara, o que aconteceu, né? Então, foi o quê? Momento errado, situação totalmente deslocada. Então, para tudo a gente tem que verificar. Verificar o quê? Ambiente, condições emocionais do parceiro. Isso é muito sério, porque às vezes ele está passando, ou ela, né, está passando por alguma situação de conflito com ela mesma. Então, você não vai gerar mais um conflito. Então, isso é muito interessante a gente desenvolver a escuta, saber escutar, saber olhar, que é observar, e ser mais coerente com isso. Outra questão. Muitos casais, por imaturidade pessoal ou carência emocional, eles querem todo dia ter feedback. Você me ama? Você não sei o quê? Isso não é feedback. Então, o que eu vejo muito em clínica é isso. Você tem certeza que você me ama? Então, isso não é feedback, né? Então, isso é o quê? Uma alimentação de carência. Então, ninguém está aqui, penso eu, para ficar alimentando o buraco do outro afetivo, né? Então, isso é muito sério. Então, primeira coisa, tem que ter autoestima cada um, gente. Não se constrói em dois autoestima. Então, a autoestima é individual. Então, a pessoa ela tem que ter essa estima dela. Ela tem que buscar por ela esse crescimento pessoal. É só assim que nós vamos conseguir passar para o outro, correto? Então, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. E se não tem, também não faz drama. Se abre, fala, realmente, sou carente, o que eu posso melhorar? Abre o jogo, né? Em vez de ficar pedindo, você me ama, você não sei o quê. Isso é as maiores dúvidas que chegam numa clínica e que você fica, que não é o cerne da questão, né? A queixa principal, né? Então, isso é muito importante a gente começar a ver essa questão da maturidade pessoal e o reflexo disso no casal. Lilian, nesse sentido, por falar em concessões, você podia comentar sobre o conceito colocado pelo professor Valdo no memorando da autotransafetividade, que tem muito a ver com essa condição da concessão, do megafraternismo, né? Eu acho que nessa questão do duplismo reflexivo, me parece que é muito convergente. É um caminho, né? Eu vejo assim, que é um caminho, claro. Hoje, se eu falar transafetividade, vai ser mais teórico, tá, Dulce? Claro. Eu não tenho essa vivência, essa bagagem. Mas eu vejo que é o caminho através desse duplismo reflexivo, construído continuamente, fazendo essa manutenção, o caminho dessa dupla é ir para a transafetividade e desperticidade. Né? O que é a transafetividade? O que eu entendo por isso? É quando a pessoa, ambos os parceiros, ou um dos parceiros, ele já cria uma lucidez maior das questões multidimensionais, está vendo o outro como um auxiliar, né, um amparador também, não há mais tantas necessidades afetivos sexuais, mas não deixando o afeto. Então, esse afeto ele é entendido não de uma maneira como nós vemos hoje, né, de assim, esse carinho mais explícito, né? Ele não, eu vejo que é uma condição mais lúcida da pessoa compreender o outro e passar de uma outra maneira essa afetividade, que é a questão dos resultados, da produção, do geramento desse sinergismo de ambos, né, ou dela mesmo, para essa harmonia, digamos assim. Não sei se ficou claro, né? Mas eu vejo que está muito ligada com a harmoniologia. Então, é a pessoa que ela consegue ver, ela vê essa completude dela e do outro, e vai somando, né? E não tem tantas necessidades tão básicas, assim, tantas carências, né? Básicas para satisfazer ela. Ela já está pensando no outro nível, né? Numa outra, mas isso é interessante, que é um paradoxo, né? Que é sem perder o afeto. Porque às vezes a gente acha, não, transafetividade é sem a ausência de sexo, a ausência de não sei o quê, né? E você acaba achando, nossa, deve ser uma pessoa fria. Eu já vi pessoas falarem isso. E não, é o contrário, ela entende muito mais. Porque ela já passou por essas etapas. Exatamente. Então ela está muito mais, ela já superou, ela tem muito mais lucidez, ela não tem a carência do que nós temos hoje. Então ela consegue trabalhar muito mais com isso e ajudar muito mais as pessoas, né? Certo. Outra pergunta, verbitógrafa. Na maniologia, na página 3, por que ocorre a mania de omitir feedbacks entre os parceiros?
Por falta de hábito de trocar feedback, tão comum em outras áreas do convívio também? O que eu vejo, eu estou fazendo psicologia e estou fazendo estágio. E interessante que eu peguei casais, sem escolher. Então, peguei crianças, adolescentes e casais. Então, vou dar um exemplo, né? Pegando aqui casais convencionais, não estou falando de dupla evolutiva, né? Mas que a gente pode refletir sobre a nossa convivência sadia com o nosso parceiro. A maioria que chega numa clínica de psicologia, estou falando de casais, eles não deram feedback, quase que nunca, no convívio dele. Desde lá de namorado, noivado, seja lá o que for. E aí a gente se pergunta, como é isso, né? A maioria quer agradar o outro. Por quê? Ele tem medo que o outro rechace, que não aceite ele. E isso é uma cultura, uma educação formal que nós tivemos dentro da nossa mesologia, né? Que a maioria da educação, pelo menos a brasileira, a ocidental, ela busca isso. É aquela questão da boa moça, do bom moço, nunca colocar, nunca apontar um defeito, né, uma falta, uma ausência de algum traço ou característica da personalidade para o outro, porque isso vai trazer algo negativo. Então, basicamente, muitas pessoas foram educadas assim. Então, quando ela vai construir, ela sai da família, vai construir um relacionamento, ela vai ter os mesmos hábitos daquela família que ela foi, culturalmente, ela foi educada. Né? Então, isso vai passando, é um ciclo. Se ela não estiver lúcida para isso, ela vai replicar simplesmente esse sistema. E o que acontece com esse casal? Os dois não se conhecem de fato, porque um quer agradar o outro. Aí, na convivência de 10 anos assim, o que acontece? A pessoa vai notando o quê? Trafares, trafores, né? E aquilo a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa, mais frustrada, né? Porque não sabe falar para o outro. Então, muitos dos problemas de relacionamento, eles são muito pequenos, faltou diálogo. Então, é isso que eu vejo, pelo menos agora, né? Não tenho tanta experiência dentro da psicologia, mas o que eu noto é essa falta de diálogo sincero, que é a franqueza. Que é simples, né? Mas para a pessoa se torna complexo, porque ela tem o quê? Um pensamento disfuncional, ou seja, que não está funcionando de acordo com aquele momento, né? E que está trazendo malefício para ela. E ela não consegue ver diferente. Tá? E isso vai criando um ciclo patológico nas relações do casal. Não sei se ficou claro. Depois eu posso dar até mais exemplos que eu acho bem interessante para a gente começar a observar também, né? O que as nossas lacunas, né? Dentro dessa convivialidade da dupla e também da convivialidade grupal, né? Você falou sobre a questão da falta de feedback, né? Você observa isso em geral? Foi no seu estágio, na pesquisa da faculdade, é isso? Isso. É uma constatação genérica. Isso, Dulce. Eu estou falando assim, o que eu vejo é dentro da psicologia clínica, tá? Que eu estou tendo agora essa experiência de casais. Mas se a gente for observar, isso está bem atuante, né? Dentro do nosso, é um fato concreto, e até mesmo dentro da CCCI. Se a gente for ver, né? Ainda falta muito para nós alcançar essa franqueza. Se nós tivéssemos isso na nossa dupla evolutiva, creio eu que a nossa convivência grupal seria muito melhor. Então, para a gente construir uma convivialidade sadia no grupo, tudo começa com a dupla. É o primeiro grupo que nós desenvolvemos fora, né? Eu estou falando assim desse grupo mais evolutivo, né? Então, o primeiro laço que nós temos é com a dupla. Então, se isso não está bem constituído ali, então como vai ser perante um grupo maior? Né? Então, isso é muito interessante a gente observar.